A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Bom dia, mais um domingo de Escola Bíblica Dominical e estamos aqui juntos para refletirmos na Palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9, do dia 27 de novembro de 2022, o quarto trimestre da lição muito abençoada, com o tema Gog e Magog, um dia de juízo. Querido, estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero falar para você que nós, além de estarmos transmitindo este programa pela rádio CBC Gospel, pela CBC TV, nós também disponibilizamos todos os domingos a lição atualizada no nosso canal no YouTube. Então você pode também ter acesso a qualquer horário do dia ou da noite, os conteúdos do nosso canal, todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Como você faz para acessar? Você vai lá no canal do YouTube, na barra de procura você digita Bispo Antônio Dias Oficial. Você vai achar o nosso canal e lá nós temos todas as publicações da Escola Bíblica Dominical dos trimestres, de todos os trimestres desse ano, quanto do ano passado, do ano atrasado. E você pode fazer lá uma revisão muito bacana, tá? E com certeza Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente. Você pode participar sim conosco, tá? Do nosso programa, não apenas pela rádio CBC Gospel, mas também pela CBC TV e no nosso canal no YouTube. Aí você pode entrar em contato conosco também pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 56 2206. Tá? Então vamos aqui, amados, orar a Deus para que Ele venha abençoar a nossa lição deste domingo. Amém? Querido Deus e nosso Pai, aqui estamos nós pedindo a Tua graça, a Tua bênção para a lição de hoje. Que o Senhor venha nos trazer, meu Deus, entendimento, discernimento daquilo que o Senhor tem proposto para os nossos corações nesta manhã deste domingo. Pai, abençoa-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Querido, a nossa lição hoje fala sobre Gog e Magog. Gog e Magog, um dia de juízo. E o nosso texto áureo está em Apocalipse capítulo 20. Diz assim, Apocalipse 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Olha só que amado. Esse texto áureo, esse texto aqui de Apocalipse, nos chama muito mesmo a atenção, E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Significa que não ficará uma nação, sem ser enganada, ludibriada, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog
e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Tá? Então, amados, durante a restauração espiritual, né? Então antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog com todo o seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles não lograrão vitória, eles serão derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 38, versículo 1 a 6, e depois o 39, do versículos 1 a 10, que diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, tá? Congregação grande, com escudo e rodela, manejando todas as espadas. Todas as espadas persas, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas. A casa é de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel 39, a partir do versículo 1, diz: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros na ilha, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Querido, Gog e Magog. A lição de hoje fala sobre um dia de juízo. O livro de Ezequiel trata de profecias que ainda não se cumpriram em Israel. Então, amados, isso significa que elas
ainda se cumprirão, e elas se cumprirão no futuro, pois a palavra de Deus, ela não falha. As profecias da Bíblia a respeito da nação de Israel são um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo. Então, essas profecias revelam muito da natureza da relação de Deus com o seu povo. Então, amados, a profecia de Gog e Magog é uma daquelas que ainda irá se cumprir. E a lição de hoje, ela tem como objetivo identificar Gog. Segundo, identificar Magog. Terceiro, explicar o contexto escatológico desta profecia. Amados, a nação de Israel estará diante de uma colisão de nações para destruí-la. A nação de Israel se verá diante de uma colisão de nações na tentativa de destruir a nação de Israel. Isso ocorrerá, amados, antes ou no início da grande tribulação. Quais são as nações que formarão essa colisão? A lição de hoje trará para todos nós uma exposição importante a respeito desse assunto. Então, por isso, eu sugiro que você estude a lição deste domingo na sua revista. Se você não tem a revista, não deixe de acompanhar, amados, a nossa lição aqui na TV, no rádio ou pelo YouTube até o final, tá? Porque falaremos aqui a respeito, meu amado, de assuntos importantíssimos, tá? E com certeza você vai aprender muito com a lição deste domingo, tá certo, amado? Então, queridos, a profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Então, com relação, amados, às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento, esta lição, tá? E nesta lição nós veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel, muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos, pois os fatos ainda não aconteceram. Tá? E a lição fala sobre um dia de juízo. Então, a nossa palavra-chave na lição é justamente esta: juízo. Tá? Juízo. Então, a lição também ela está dividida em pontos, em tópicos. E o primeiro tópico da lição fala sobre a identidade dos povos invasores, a identidade dos invasores de Israel. Tá? Então, essa profecia, amado, ela envolve muitos nomes. Alguns deles até parecem assim enigmáticos, né? Mas o nosso desafio é identificar quem são esses nomes, quem são essas pessoas nos dias de hoje. Tá? Então, quem são eles nos dias de hoje? Tá? Os povos que Ezequiel menciona na antiguidade, quem são eles hoje, na nossa atualidade? A palavra de Deus fala aqui, amados, em 38, versículo 6, sobre os invasores. Ele diz: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos. E no 39, versículo 2, ele diz: E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Então a profecia aqui deixa claro
E essa invasão será para o fim dos anos. Então, no versículo 38, no capítulo 38, versículo 8, então, amados, no fim dos dias, no capítulo 38, versículo 16, também fala sobre o fim dos dias. Então, 38, 16 diz assim, fala sobre o fim que será nos fins dos dias. Então, depois da restauração do Estado de Israel também. Então, a profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, para tempos futuros, no fim dos dias. Isso depois da restauração do Estado de Israel. E aqui no 38:12 diz assim, isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tomar a tua mão e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Então, amados, isso significa que será antes da grande tribulação, ou seja, logo no início dela. Então, portanto, amado, não é a mesma batalha do Armagedon. Outra informação importante é que os povos da colonização do príncipe ou comandante chamado Og, eles são da Banda do Norte. E outros grupos do norte da África, como etíopes e os de Put. Dá uma observada aqui no 38:5. Persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudos e capacete. Então, essa informação geográfica, ela é vaga e assim muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e multidão de povos que habitam naquela região. Mas já entendemos aqui que é da Banda do Norte, e que está envolvido ali persas, etíopes e os de Put, Então, queridos, o que nós podemos ver aqui também é que precisamos compreender a profecia de Ezequiel. Então, o segundo ponto desse tópico é compreendendo a profecia. Olha, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus quiser regressar o povo da diáspora de todas as nações da terra. Se você observar, aqui em Ezequiel 36, versículo 24, diz assim, e vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, querido, esses acontecimentos se darão quando Deus fizer regressar o seu povo da dispersão, diáspora de todas as nações da terra. Então, como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, então, amados, a gente identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos nossos tempos. Quem serão eles? Nos nossos tempos atuais, quando possível, Então isso tornará a profecia compreensível e mais
vívida em nossos dias. Então é interessante a gente saber quem são esses povos nos dias de hoje, porque muitas coisas mudaram, né? Nomenclaturas, política, tá? E etc e tal. Então, queridos, ainda falando sobre a identidade dos povos invasores, dos invasores de Israel, né? Nós vemos aqui Gog. Aqui no capítulo 38, versículo 2, a primeira parte, diz assim: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesaque e de Tubal. No 39, versículo 1, a parte A também diz: Tu, pois, filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Jeová. Queridos, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Rúben, sem qualquer vínculo com a profecia, aqui está lá em 1 Crônicas, capítulo 5, 4, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, lá em Apocalipse 20, versículo 8. E na revolta de Satanás, né, contra Deus, contra o povo de Deus, tá no milênio, depois do milênio, que diz assim, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Como outro acontecimento, amado. Então aqui é dessa forma, tá? Então o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas Escrituras, tá? Que é sobre um descendente de Rubens, que não tem nenhum vínculo com a profecia que estamos estudando, e na revolta de Satanás contra Deus e contra o seu povo depois do milênio, lá como um outro acontecimento também, tá? Então, tais nomes em Apocalipse, eles são emprestados de Ezequiel 38 e Ezequiel 39, tá? Então, é uma alusão, tá? a esse acontecimento. Então, a enciclopédia judaica, ela identifica Gog com o rei Giges, ou Giges, também conhecido como Gogo, da lista região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e também dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, já na antiga Pérsia, César em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Então, é interessante a gente estar atento para essas coisas, tá? Então, a enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, né? Que é a região da Anatólia, fica na Turquia asiática. Então, essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e também dos arqueólogos. Mas a descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, na antiga Pérsia, César, em Roma, e não o nome pessoal de alguém. Bom, capítulo 39 de Ezequiel, ele descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante ao faraó Shah, ou César. Tá? Então, já sabemos que Gog é um líder, se refere a um grande líder. Tá? Então, queridos, Gog, ele é o rei da terra de Magog e o principal governante
de Meseque e Tubal. Nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 10, no versículo 2, que diz: e os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Mandai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Olha aí, tá? Então, Gog, Meseque e Tubal são os nomes dos filhos de Jafé. Por conseguinte, a batalha futura aqui descrita será travada por um descendente de Jafé, tá? Um descendente de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Pode ser entendido como um nome, né? Apenas um nome representativo. Apocalipse 20, versículo 7 ao 9, tá? Nos dá um entendimento mais ou menos assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo dos céus e os devorou. Queridos, esses países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel. Possivelmente ao extremo norte de Israel. E serão apoiados por exércitos vindo do leste e do sul. Então é difícil determinar a ocasião dessa batalha, mas evidentemente não se trata da mesma batalha de Gog e Magog que se refere aqui Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 9, que vai ocorrer no final do milênio. Então, amados, é importante nós entendermos para que nós saibamos realmente o que está prestes a acontecer já nos nossos dias. Bem, amados, sobre a identidade dos povos invasores, ainda falando sobre a identidade dos povos invasores, vamos ver aqui Magog. No capítulo 38, do versículo 2, a parte B do versículo diz o seguinte, tá? Vamos ler o versículo todo, né? Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então, queridos, olha só. Magog é o nome de um descendente de Jafé. Quem era Jafé? Jafé era filho de Noé. Você pode ver isso aqui em Gênesis, no capítulo 10, versículo 2, que diz: os filhos de Jafé são Gomer, são Magog e Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. Então, olha só, né? Então, é o nome dos descendentes de Jafé, que era filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. Então, as fontes antigas o incluem com os habitantes de Cáucaso, tá? Procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Josefo, ele identifica Magog com os citas, em um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Você pode verificar lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, que diz: onde não há gregos, nem judeus, circuncisão, nem circuncisão, bárbaros, citas,
servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Então, os citas, eles são mencionados aqui no Novo Testamento, juntamente com os bárbaros. Tá? Ainda sobre a identidade dos povos invasores, nós temos Meseque e Tubal, né? Referência que está lá no capítulo 38, versículo 2, 39, versículo 1 de Ezequiel. Tubal e Meseque são dois dos 7 filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Midai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses dois jafetitas deram origem a Tubal e Musque, reinos que são frigianos da Capadócia, na Anatólia. Então, segundo inscrições assírias, nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 3. Gomer, amados, é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo de Cáucaso. Tá? Então, sobre a identidade dos povos invasores, ainda vamos ver a coalizão de Gog. Tá? No capítulo 38, versículo 5 de Ezequiel, nós vemos o seguinte: persas, etíopes e os de Put, com eles todos os escudos e capacetes, fazem parte do bando de Gog. A coalizão de Gog fazem parte então do que? Do bando de Gog, mais 5 povos. Quem são esses povos? Persas, os etíopes e os de Put, com eles todos os escudos e capacetes. Então, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cush para a Etiópia e Put para a Líbia. Put e Put são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e também do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então, amados, no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, como um território. Tá? Então, um descendente de Jafé, de acordo com Ezequiel 38, versículo 2, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Tá? É que em 38, versículo 2, lê-se literalmente: firma bem a tua face contra Gog, contra a terra de Magog. Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. Fala aqui Ezequiel capítulo 38, versículo 8 ao 12. Mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas ao redor dela. Então, amados, é importante nós entendermos o que está acontecendo, o que ainda acontecerá com relação a essas profecias. Então, sobre o contexto escatológico do texto que estudamos. Bem, a interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço, amados, durante o período da Guerra Fria. Todo mundo achava e comentou-se sobre essa possibilidade da Rússia ser Gog. Então essa interpretação tornou-se muito popular
e é popular, que considera a Rússia como Gog. Tá? E isso ganhou muito espaço no período da Guerra Fria. Sobre o contexto escatológico, Gog e Magog, nós vamos ver aqui agora, a mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Ora, o capítulo 38, versículo 2, fala para o profeta dirigir o rosto contra Gog, terra de Magog. É uma passagem mais difícil, uma das passagens mais difíceis da Escritura. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados, segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus. Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados. E isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do Senhor. Então, amados, sobre esse contexto escatológico, como a Rússia aparece nesse contexto? Bom, a profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E no capítulo 38, verso 2, 39, verso 1. A palavra chefe em hebraico é Rosh, que significa, tem um significado amplo: cabeça, chefe, bico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio, Archonta, Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, e em algumas versões inglesas. Foi a semelhança de sons, Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com Rússia. Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Torgarma com Tobolsk, que também é uma cidade. Então, nesse contexto escatológico, irmãos, nós vemos a origem da interpretação. Esse pensamento, ele não veio dos pentecostais e nem se trata de uma ideia oriunda dos dispensacionalistas, como equivocadamente dizem os críticos. Essa interpretação, ela vem de longe, desde Gesênios, em 1787, 1842, famoso orientalista alemão, já pensava e já falava isso aí. Então, em seus léxicos hebraicos, o Rosh de Ezequiel, são os russos. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando lá no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia, agora em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, lá em 1989, Então, irmãos, a gente está vendo todas essas coisas aí acontecendo, tá? Então, a falácia, das pessoas é muito grande. Então, o importante em nosso estudo não é a identidade de Gog e também dos seus confederados. Isso são detalhes, Mas o importante do estudo da revista é mostrar ao mundo a veracidade da palavra de Deus. Os expositores
cético das Escrituras, aqueles que não acreditam em milagres e nem acreditam em possibilidades de um Espírito anunciar as coisas futuras por meio dos profetas, procuram explicar as profecias que já foram cumpridas como se fossem extraídas de fatos ocorridos. Eles chamam essas supostas via fraude do vaticínios, né? Então, vaticínio quer dizer predição, oráculo, a partir do evento, a partir do fato. Como se a profecia fosse escrita depois que ela acontecesse. Ora, cumprimento de profecias bíblicas na atualidade, elas não têm argumentos em favor do vaticínios, né? Então, é importante nós entendermos isso aqui, amado, que as coisas estão acontecendo e que irão continuar acontecendo e se cumprirão, tá? Então, o contexto escatológico, ele confirma que os inimigos de Israel serão derrotados, porque Deus está do seu lado, tá? Então, Deus está do lado do seu povo. E essas profecias aqui mencionadas, elas são messiânicas e elas são futurísticas. São coisas que ainda irão acontecer e acontecerão antes ou no início da grande tribulação. Então precisa estar muito bem alicerçado na sua fé para que ele não seja enganado, ele não seja envolvido por falsas ideologias e venha abandonar a sua fé, venha deixar de crer, venha deixar de confiar na palavra de Deus. É importante saber que a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel, ela é distinta da batalha do Armagedon, quer dizer, não tem nada a ver com o Armagedon. Essa invasão de Gog, aqui mencionada, Israel, ela antecede ou é no início da grande tribulação. Tá? E o Armagedon é após o milênio. Tá? Então é importante nós vermos isso aqui. Tá? Então é importante saber que a invasão de Gog com o seu bando, a terra lá de Israel, ela é distinta, é separada da batalha do Armagedon. O ataque de Gog será após a restauração de Israel. Quando foi a restauração de Israel? 1947, né? Tá? É só você entrar lá na História Universal ou no Google mesmo, né? E aí você vai ver, procura a história da restauração de Israel, você vai ver a data, vai ver muitas informações sobre a restauração de Israel. Então, isto aqui, esta batalha, tá? Não tem ligação com a Armagedon, tá? Pois o ataque de Gog ela será após a restauração de Israel. A restauração já aconteceu, então é antes ou logo depois de começar a grande tribulação. Ao passo que o Armagedon se dará no final desse período, amado. Então será uma outra situação, tá? Então cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog. Está aqui em Apocalipse 20, verso 8. Pois a profecia aqui empresta de Ezequiel esses nomes. Então é importante nós entendermos isso aqui, tá? Então, essa invasão aqui, essa invasão de Gog com seu bando à terra de Israel, ela acontece antes do Armagedon, ela acontece antes ou no início da grande tribulação, tá? E o Armagedon se dará no final desse período, tá? Então é importante nós entendermos isso aqui e vermos que no andar da carruagem, o que nós estamos vivendo, nós estamos caminhando sim para uma situação, nós já estamos caminhando sim para uma situação que pode já estar convergindo para esse acontecimento,
a invasão de Gog e seu bando à terra de Israel. Então, amados, como cristãos que somos, precisamos estar apercebidos. Nós, muitas vezes, os nossos olhos estão voltados para as coisas aqui mesmo, internas, mas precisamos olhar para o termômetro do mundo, para o relógio do mundo, para Israel, para o que está acontecendo ali em seu torno, né? Porque toda a nossa base, todas as nossas informações convergem para Israel. Então nós precisamos ver os acontecimentos ali, né? Para entendermos o que acontecerá aqui também conosco, tá bom? Então, queridos, nós estamos aqui com mais esta lição, uma lição que visa com certeza nos trazer mais entendimento, nos trazer mais conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, né? E eu espero que esta lição ela tenha trazido para você, quanto também para mim, algumas informações. A grande palavra para nós hoje, o texto-chave para hoje é Apocalipse 21, versículo 8, que diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha, né? Então, amados, Satanás, ele não desiste, e nós precisamos entender isto. Ele não desiste de enganar, ele vai continuar e continua enganando. Ele entra na nação, ele entra no governo, ele entra nas entidades, nas instituições, ele entra nas escolas, ele entra na igreja e ele tenta enganar, tá? E, infelizmente, tem enganado muitas pessoas. A função de Satanás é justamente essa, é seduzir, para tirar as pessoas da presença de Deus, tá? Então eu preciso entender isso, e eu preciso, meu amado, você, nós precisamos estar com a nossa vida firmada no Senhor. Jamais permitir que Satanás venha nos enganar, tá? E então, queridos, nunca esqueça que a palavra profética, ela anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e Magog, bando para invadir a Terra Santa. Mas esses serão derrotados pelo poder do Senhor, porque o Senhor está com o seu povo. O Senhor tem cuidado do seu povo. Não esqueça jamais que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tá? Então, amados, a profecia cumprida na antiguidade bíblica, tem realmente nos dado a entender que ainda tem coisas para acontecer nos dias de hoje, tá? E não esqueça que a identidade dos povos invasores, tá? Não é tão importante quanto a nossa preparação para esta invasão. Precisamos estar preparados, amados, para esse momento, para as situações que irão acontecer, né? E assim podermos resistir todo o dia mal que está previsto vir sobre toda a terra. E o cristão precisa estar preparado para resistir a todo o dia mal. Mas nós vimos aqui na lição alguma exposição, né, sobre os invasores, né, quem são eles, as suas origens, e vimos também essa sua parte, sua área territorial, de onde é que eles vêm, né, qual é o foco deles, sobre quem eles estão focando, qual é o inimigo principal de todos eles. É o povo de Deus, é o povo de Israel, trazendo para nós, trazendo para a igreja de hoje. Nós também somos inimigo principal, porque somos cristãos, somos servos do Deus vivo. Então, todo levante de Satanás é contra o povo de Deus, né? Contra o povo de Deus. Então você e eu, nós somos, sim, alvos de Satanás, e precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor. Não podemos permitir que Satanás venha, amados, interferir na nossa fé e nos levar a apostatar dela, tá? Então vamos permanecer firmes, fiéis e constantes
na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor. Amém? Bem, mas vamos revisar aqui a nossa lição, ver o que nós conseguimos guardar. Tá? Então, revisando aqui o nosso conteúdo, pela descrição profética, o que o nome Gog parece indicar? A gente fala muito sobre Gog e Magog, mas o que esse nome parece indicar? Bem, a descrição profética parece indicar um título, né, como Faraó do Egito, já na antiga Pérsia, César em Roma, né, e não o nome pessoal de alguém, mas sim um título, né, de alguém poderoso, né, como Faraó, como Chá na antiga Pérsia, como César em Roma e assim. Quem são os persas hoje? Você lembra na lição que nós falamos, né? Quem são os povos da antiguidade nos dias de hoje? Então, os persas são os atuais iranianos. Então, a Pérsia, ela teve o nome dela mudado para Irã em 1935. Então, quando a palavra de Deus está falando persas, está falando do povo iraniano. Então, estes são inimigos do povo de Israel. Qual o significado da palavra hebraica rosh? A palavra hebraica rosh significa cabeça, chefe, pico, ponte, parte superior. Né? E o que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia como Gog foi a semelhança nos sons. Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia. Mesec com Moscou, que é a atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, né, que também é uma cidade russa. E de onde veio a interpretação de que Gog é a Rússia? A interpretação ela vem de longe, vem desde Gesênios, em 1787 a 1842, né, esse orientalista alemão famoso, né, ele fez essa interpretação, essa ligação, né, de que Gog é a Rússia, mas não tem nada realmente certo, comprovado, mas o que nós precisamos é entender que Satanás ele está trabalhando, que esse povo ele é real, ele existe, tá? Hoje muitos deles têm outros nomes, mas é o mesmo povo, é a mesma etnia, sabe? Eles são descendentes, né, de Noé, no caso, né, de Jafé, filho de Noé, tá? Então é importante sabermos que estes são os inimigos de Israel, consequentemente inimigos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos verdadeiramente estar apercebidos para que não sejamos levados, né, por fábulas, mas possamos estar com a nossa fé firmada no Senhor, nossa fé verdadeiramente estabelecida, para que nenhum vento venha abalar a nossa fé, ventos de doutrinas venham abalar a nossa fé, que nós possamos estar percebidos. Amém? Então, queridos, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a lição de hoje e que o Senhor nosso Deus esteja abençoando nossas vidas grandiosamente. Amém? Querido Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pela bênção, pela vida. Somos gratos porque o Senhor está conosco para nos abençoar e porque o Senhor nos deu esta lição, Pai amado, que nos faz refletir, Senhor, sobre o que virá ainda. Pai, sobre a tribulação, sobre as lutas que virão sobre Israel, sobre a igreja, e que nós sejamos, Pai amados, fiéis a Ti. Que nada venha abalar a nossa fé, que nós sejamos dedicados ao Senhor a cada dia, a cada instante, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nós estudamos aqui hoje sobre Gog e Magog, um dia de juízo. A nossa próxima lição, queridos, é a lição de número 10.
tá? Então não deixe de estudar a revista, você que tem a revista em casa, tá? Não deixe de estudá-la para que você adquira mais conhecimento. Se você não tem a revista, né, já está no final do trimestre, já fica mais difícil adquirir, mas eu aconselho você a adquirir a próxima revista do primeiro trimestre do ano vindouro para você estudar junto com a gente, tá? As lições da Escola Bíblica Dominical. A próxima lição é a lição número 10, tá? Então, número 10, você está vendo aí, ó, tá? E o nosso tema é a restauração nacional e espiritual de Israel, tá? A restauração nacional e espiritual de Israel. A restauração vai se dar após esse incidente aí com Gog e Magog, né? E vai ser muito boa a lição. Ela vem trazendo alguns pontos importantes, como, por exemplo, sobre o significado do Vale de Ossos. Conhece? Já conhece? Então vamos estudar um pouco sobre esse assunto, o significado do Vale de Ossos. Também vamos estar estudando aqui sobre a dispersão dos judeus entre as nações, tá? Então, essa dispersão, né, que aconteceu, que levou à extinção do Estado de Israel, né? E agora, amados, né, ao retorno de Israel como nação e etc. Tá? E vamos estar vendo também sobre o milagre do século XX, né? O milagre do século XX. Então, vai ser importante aqui a lição, porque você vai entender mais a respeito, tá, da lição de hoje. A lição de hoje ela vai ser muito mais bem assimilada, muito mais bem entendida, né, quando você estudar a lição número 10. Então, participa com a gente, tá bom? Vai ser realmente muito bom. Então, não esqueça. Hoje, nós estudamos Gog e Magog, estudamos um dia de juízo, mas vem aí a próxima escola no domingo vindouro e eu quero contar com você. Também quero fazer um pedido para você que ficou até o final do estudo. Eu sei que não é fácil você ficar 1 hora assistindo um vídeo, né? Principalmente quando esse vídeo reporta a palavra de Deus, fala sobre escatologia, sobre revelações, né? Porque parece ser cansativa, até para a gente mesmo que está ministrando, né? Parece ser interminável, mas é importante nós aprendermos, porque o Senhor diz que o seu povo ele é destruído por falta de conhecimento. E se nós não estudarmos, não teremos conhecimento. E se não tivermos conhecimentos, vamos estar à mercê, né, dos aproveitadores. Poderemos ter a nossa fé, né, ceifada, a nossa vida ceifada. Poderemos passar por dificuldades e até mesmo perder a nossa alma por falta de conhecimento bíblico. Tá? Então, quero convidar você para estar no próximo domingo com a gente. Mas neste domingo, daqui a pouco, às 7h30 da manhã, eu estou lá na sede da nossa igreja, ministrando a escola bíblica de forma presencial. Eu quero convidar você para estar lá com a gente. Vai ser um prazer ter você ali com a gente, participando, tá, da escola bíblica, neste domingo, daqui a pouco, às 7h30 da manhã. Mas também às 19 horas nós temos o culto da família, um culto muito abençoado, que pode abençoar a sua vida. Tá? E eu convido você para estar em uma das comunidades batistas cristãs no Brasil, onde tem uma igreja nossa, da comunidade. Tá? Vá fazer uma visita, vá conhecer esse trabalho, tá? Que é do coração de Deus e que Deus tem proposto para você, para que você possa ser ajudado, ser abraçado, ser acolhido. Tá? Então procure uma das comunidades batistas cristãs mais próximas da sua casa. Você que está no nosso canal no YouTube, quero pedir a sua ajuda. Se inscreva no nosso canal, tá? Deixe lá o seu joinha, lá, o seu like, ative o sininho para você receber as notificações das novas publicações. E com certeza, meu querido, vai ser um prazer, tá, ter você também com a gente no nosso canal no YouTube. Fazendo isso, você vai estar me ajudando a levar a mensagem de Cristo mais longe, tá? Também você que está no rádio ou na TV, você está no link, tem um link que você acessa a nossa rádio, acessa a nossa TV. Então, compartilhe esse link com seus amigos,
para que eles também possam ter acesso a essa bênção de Deus. Tá? Seja um evangelista, seja um missionário, através dos nossos programas, através do nosso canal no YouTube, você pode ajudar muitas pessoas a entenderem mais de Deus e até serem salvos por Jesus Cristo. Isso será um mérito seu, né? Você ganhando almas para o Senhor Jesus, não é verdade? Então aqui nós encerramos agradecendo a você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, que Ele te abençoe, te guarde e proteja. Amém? Deus te abençoe.